Olá, sétimo ano. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Na aula anterior nós falamos sobre dinâmica natural da região norte, certo? Hoje nós vamos falar sobre sociedade também aqui na nossa região, na região norte, certo? Diz assim: a população no espaço geográfico. A região norte abrange 7 estados. Nela concentram-se mais de 15,8 milhões de pessoas, segundo o censo 2010 do IBGE. Como se trata de uma região de grande extensão territorial, dominada por densas florestas, há áreas com baixa densidade demográfica, como pode ser observado no mapa a seguir. Densidade demográfica se refere à população, certo? Rapidamente falando, a nossa região é uma das regiões que menos tem habitantes. Tanto vai pelo número de 15,8 milhões de habitantes que tem atualmente aqui na nossa região, segundo o censo de 2010. Pois bem, aí tem o mapa, diz assim: região norte, densidade demográfica 2010. Aí o mapa está pintado em verde, em alaranjado, em um vermelho escuro e um vermelho mais claro, ok? Diz assim na área amarela. Na área amarela do mapinha diz que ali vive menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Na região, na área verde, é de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. E na área alaranjado é de 10,1 a 25 habitantes por quilômetro quadrado, certo? E na área mais escura vivem nessa região mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Olha, Belém, aqui, né? Aí no mapa está localizado que vivem aqui mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Sendo uma das cidades, uma das maiores cidades da região norte, não só do Pará, mas também da região norte, ok? Diz assim abaixo: no mapa é possível perceber que o adensamento populacional é mais elevado no entorno das capitais dos estados. A maior densidade demográfica é registrada em Manaus e nas proximidades, a área localizada no vale do curso médio do rio Amazonas. Outro alto adensamento populacional ocorre na região metropolitana de Belém, onde desemboca o rio Pará. Em média, a região norte tem 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vejam bem, né? Ele fala aqui, né, que o adensamento, onde tem o maior número de população, está no entorno das capitais dos estados. Aí ele cita 2 exemplos aqui, que é Manaus, certo? Que é a capital do Amazonas, e Belém, que é a capital do Pará. Aqui, nessas 2 cidades, nessas 2 capitais, é onde vive o maior número de pessoas, ok? Continuando, nas proximidades dos rios concentra-se a população ribeirinha, que os utiliza amplamente para transporte e obtenção de alimentos. Aproximadamente 75% da população reside em cidades, numa região que tem cerca de 450 municípios. A região norte tem 9 regiões metropolitanas. Isso são dados de 2014. São Manaus, no Amazonas, Belém, aqui no Pará, Santarém, no Pará, Palmas, Tocantins, Gurupi, Tocantins, Macapá, Amapá e a capital de Roraima, Central, Roraima e sul do estado de Roraima, certo? Nas regiões metropolitanas de Manaus, Belém e Macapá, há maior concentração de pessoas e ocorre o desenvolvimento de atividades ligadas aos setores secundário e terciário. Então, né, ele está dizendo aqui que as regiões metropolitanas dessas cidades são as regiões que mais tem, que a população reside, certo? E são nessas regiões que o desenvolvimento, né, de atividades está mais intenso, perfeito? Então, as regiões metropolitanas são quem as correspondem por maior número de atividades, principalmente ligado ao desenvolvimento dessas cidades, certo? Indo para outra página, diz assim: dados da população.
Observe a seguir os dados da pirâmide etária da região norte. Pirâmide etária, onde estão os grupos, tá? De homens, mulheres. Aí é dividido em jovens, população mais madura e a população idosa, ok? Vamos lá. Observe a seguir os dados da pirâmide etária da região norte. O que você pode concluir? Segundo dados do Censo 2010, a população dessa região é a mais jovem do Brasil e a que apresenta a menor quantidade de idosos. Então vejam, diz assim, ó, pirâmide etária da população residente na região norte por sexo e grupos de idade em 2010. Então vejam, a base, né? Veja aqui a base, fala assim, ó, tá entre 0 e 4 anos, ok? Veja que a população aqui na nossa região é relativamente jovem. Vejam, tenho a base, o meio da pirâmide e o topo. Veja que o número de idosos é pequeno. Olha, ele tem uma base pequena, que aqui é onde fica a pirâmide, né? Onde começa a pirâmide e vai, né? Veja que a população jovem é muito grande. E a população idosa, que é no topo, lá em cima da pirâmide, é bem baixa. Podem perceber isso, tá? Diz assim, como em outras regiões do país, no norte, há uma expressiva população de imigrantes, além de descendentes de indígenas nativos, tal como ocorreu com os portugueses, os primeiros colonizadores da região. Houve grande imigração de japoneses. Eles aportaram nas proximidades de Belém no início do século XX, onde passaram a cultivar pimenta do reino e, posteriormente, frutas. Os africanos e afrodescendentes estabeleceram-se, sobretudo, nas áreas litorâneas dos estados do Amapá e Pará. A grande população de pardos com ascendência indígena e de brancos europeus. Todas essas etnias têm presença marcante na composição da população da região norte. Veja o gráfico a seguir e os dados evidenciam a diversidade da região. Então, vamos aí, né? Vamos lá. Fala aqui, né, que a imigração foi muito grande aqui na nossa região. Muito grande, uma expressiva população de imigrantes. Aí fala dos japoneses. Fala que eles aportaram em Belém e de Belém eles foram para um lugar específico aqui no Pará, que a população de japoneses é bem grande, que é no município de Tomé-Açu, aqui no Pará, ok? Lá eles cultivam principalmente a pimenta do reino e também frutas, certo? Aí fala aqui, né, também dos africanos e afrodescendentes que tem aqui no Pará muitas comunidades quilombolas, certo? Aí tem as etnias, né, e diz para nós prestarmos atenção no gráfico. Diz assim um gráfico, região norte, população residente por cor ou raça em 2010. Vamos lá. A população indígena residente aqui na região norte é de 1,93%. A população branca é de 23,45%. A população preta é de 6,64%. Amarela, 1,9%. E de pardos, 66,89%. Então, numa ordem, né, a população parda vem com 66%, depois vem a população branca com 23,45%, depois a população preta com 6,64%, depois os indígenas com 1,93% e por último a população amarela com 1,9%. Diz assim, percentual da população residente na região norte. Então, essas são as por cor, raça, certo? São a população que reside aqui na nossa região, na região norte, ok? Então, tem uma mistura muito grande aqui na nossa região, ok?